Essa semana, no dia 3 de dezembro, a gente comemora o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. É uma data muito importante, ela foi estabelecida pela Organização das Nações Unidas ainda na década de 90 e é um dia celebrado em todos os países do mundo. Eu queria fazer um vídeo em relação a esse dia mais comemorativo, mais para cima, mais bacana, falando um pouco até da minha trajetória, mas eu preciso aproveitar essa oportunidade para fazer um alerta muito fundamental. Tramita em caráter de urgência um projeto de lei na Câmara de número 6159 de 2019. Eu não sou nenhum jurista, eu não sou advogado, não sou especialista em legislação, mas eu preciso dar o meu ponto de vista enquanto pessoa que vai ser afetada pelo projeto de lei 6159. Então, eu vou falar enquanto pessoa com deficiência com toda a propriedade para comentar esse assunto. Ele vai afetar diretamente a Lei 8.213 de 91, que é conhecida também como Lei de Cotas. É a principal lei que impulsiona a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho e, resumidamente, essa lei determina que toda e qualquer empresa, não importa o ramo de atividade que ela tenha, ela apresentando a partir de 100 colaboradores, ela precisa ter um número específico de pessoas com deficiência no quadro dela, que varia de 2 a 5%, dependendo do tamanho dessa empresa. De uma maneira bem resumida, é isso. Ele vem então criar uma série de mecanismos e de recursos para fazer com que pessoas que estejam nessa condição sejam obrigadas a entrar em programas de reabilitação ou habilitação profissional, tendo direito a apenas um benefício chamado auxílio inclusão. E existe um trabalho robusto voltado para essa reabilitação e habilitação profissional. O Sistema S está envolvido, o INSS está envolvido também, mas é uma condição que coloca a pessoa com deficiência em alto risco, porque ela tem direito a um único benefício e não há garantia nenhuma de que no futuro, depois desse processo todo, ela tenha a possibilidade concreta de não só ser contratada por uma empresa, mas manter esse emprego. Eu não conheço muito o ambiente de reabilitação, eu não passei por esse processo na minha vida, mas a segunda parte do projeto de lei eu conheço e conheço muito bem de perto. Eu entendo bem a dificuldade de inserção de profissionais com deficiência no mercado de trabalho e eu conheço isso de dois aspectos diferentes. Eu conheço como pessoa com deficiência e conheço sim o lado empresarial. A minha área de atuação profissional é em gerenciamento de projetos voltados para a inclusão no mercado de trabalho. Então eu já ouvi sim muitos depoimentos de empresários diferentes com posturas diferentes. Eu tenho experiência nessa área e quando eu li essa segunda parte do projeto de lei, eu fiquei profundamente preocupado. Ele diz, por exemplo, que empresas terceirizadas que prestam serviço para outras empresas ficam isentas do cumprimento de cota, elas não têm mais essa obrigatoriedade legal. Para outras empresas, o projeto de lei exclui da base de cálculo alguns postos específicos, como por exemplo, um posto com uma carga horária menor do que 26 horas semanais, ou postos que são considerados perigosos, também não entram mais para o cálculo de cota. Mas quem que vai determinar o que é um posto perigoso? Uma medida como essa vai reduzir a cota legal que as empresas têm que cumprir e logo vai reduzir também o número de ofertas exclusivas para pessoa com deficiência. O PL 6159 traz também mudanças na consequência pelo não cumprimento de cota. Uma empresa pode optar, por exemplo, por ao invés de contratar pessoas, pode destinar um recurso para um fundo de reabilitação e habilitação profissional de pessoas com deficiência. E o valor recolhido das empresas é de até 2 salários mínimos por vaga não preenchida. Esse valor pode ser muito menor do que um valor aplicado por uma autuação da maneira como é feita hoje. Então é uma alternativa que eles estão trazendo no projeto de lei que não favorece em nada a contratação da pessoa com deficiência. Apresenta um outro caminho que não envolve a empregabilidade direta, não envolve o trabalho pela inclusão de profissionais com deficiência e continua limitando as possibilidades que essa população tem para entrar no mercado de trabalho.
Uma outra mudança que o projeto de lei traz é uma possibilidade de compensação. Isso significa que a empresa B pode compensar o não cumprimento de cota de uma empresa A. Se a empresa A está abaixo da cota, a empresa B pode compensar contratando mais profissionais com deficiência. Como que isso funcionaria? Isso significa que eu vou ter um universo específico de empresas que vão realizar esse trabalho de inclusão, deixando livre uma série de outras empresas para não cumprirem esse papel. Esses dois caminhos alternativos que eu acabei de comentar não favorecem em nada a empregabilidade da pessoa com deficiência. Existe uma alteração também no momento de saída e reposição de colaboradores com deficiência. Hoje, a legislação exige que, se você for desligar uma pessoa com deficiência, você precisa, antes de fazer isso, ter alguém no lugar dela, para que a sua cota se mantenha equilibrada. Esse ponto da lei também vai ser revogado. Não haverá mais essa necessidade. Isso abre sim a possibilidade de você ter um desmonte da retenção desses colaboradores. Você pode ter um monte de pessoas saindo e sendo desligadas e esses postos não serão mais repostos por profissionais com deficiência também. E com essa quantidade de concessões e alternativas, o projeto de lei também enfraquece muito o trabalho de todos os auditores fiscais que atuam pelo cumprimento da lei de cotas. Eu entendo o trabalho deles, eu reconheço o trabalho deles e é um trabalho importantíssimo. Sendo que eu estou do outro lado do balcão. Eu já ajudei equipes jurídicas a escreverem petições de defesa. Ao mesmo tempo, eu já participei de debates em que eu estava sentado ao lado de uma auditora fiscal. E eu reconheci publicamente a importância do trabalho dela. Eu falei para ela que sem o trabalho dela eu não consigo realizar o meu. Isso é um fato. A inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho tem como principal força motriz inicial a legislação. Ao longo da minha trajetória profissional nessa área, eu conheci pessoas com posturas completamente diferentes. Eu conheci colaboradores, gestores e gestoras completamente engajados pela inclusão de pessoas com deficiência, que querem fazer. Já conheci gestores que completamente ignoraram a lei de cotas, que querem fazer porque querem fazer e acham que isso é importante. Já conheci pessoas que passaram por uma transformação, que tinham uma resistência inicial, que tinham uma série de dúvidas, uma série de medos, mas eles foram trabalhados e a pessoa mudou a maneira de olhar, mudou a maneira de pensar. Hoje tem colaboradores com deficiência abaixo dele ou dela e eles sentem muito orgulho disso, sentem orgulho dessa transformação. Por outro lado, eu conheci outros gestores e outras gestoras que simplesmente não querem. Eu já passei por um período de desemprego na minha vida e eu tendo uma limitação motora, com experiência profissional e com qualificação acadêmica, tive que ouvir absurdos como argumentos pela minha não contratação. Infelizmente, ao longo da minha trajetória pessoal, eu tive dois momentos em que a discriminação pegou mais forte, e um deles foi sim pelo mercado de trabalho. Foi sim por eu ser duvidado, por eu ser desacreditado, por eu não ter tido uma chance de mostrar o meu trabalho antes mesmo de começar. Por pessoas que não têm conhecimento na área de inclusão e não topam a possibilidade de abrir portas, simplesmente não querem. E você que é pai ou mãe de uma criança com deficiência que tem um quadro congênito como o meu, a criança de vocês ainda tem uma longa trajetória pela frente. Essa criança vai se tornar uma pessoa adulta e depois vai se tornar um profissional. Um projeto de lei como esse desrespeita completamente as suas batalhas de hoje. Eu aposto que tem pessoas que escreveram esse projeto de lei que não estão nem aí para suas dificuldades.
não se importam nem um pouco com a dificuldade que você teve ou tem ainda de manter o seu filho na escola, inserido, aprendendo com uma vida social saudável. Porque depois eles vão continuar não se importando se ela ou ele tem ou não dificuldade para entrar no mercado de trabalho. Pessoas que escrevem um projeto de lei como esse, ou gestores e gestoras empresários que têm uma postura completamente fechada para a inclusão no mercado de trabalho, não estão nem aí para o que aconteceu com essa pessoa antes, com a história dessa pessoa antes dela chegar naquele ponto. Então é sim um projeto de lei muito sério, eu recomendo que você dê uma olhada. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo uma série de links. Você pode ler o projeto de lei na íntegra se você quiser, e você pode também dar uma olhada numa petição que está sendo feita contra o PL 6159/2019. Acesse, opine, faça a sua parte, não deixe a inclusão da pessoa com deficiência se enfraquecer, em especial no dia de hoje.